Bora, Naila. Vai lá, vamos lá. Sustentabilidade é proteger o que já existe de bom, o nosso planeta. Mas você tem feito a sua parte para preservá-lo? Todos nós temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente, pois o planeta é meu, é seu, é de todos nós. E o que você tem feito para protegê-lo? É justamente para lembrar que é papel de todo mundo preservar o meio ambiente que está no ar o primeiro episódio do podcast Geração Sustentável. Eu sou Carol Schoenberger e aqui discuto sobre temas importantes ligados à sustentabilidade, para trazer mais consciência e sensibilização ambiental a todos os que nos ouvem, pois somente juntos podemos tornar um planeta um lugar melhor. A Rádio T tem a sua sede na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. E para inaugurar este episódio, eu convidei duas autoridades muito importantes para este podcast. Hoje, eu converso com o secretário municipal de Meio Ambiente da cidade de Ponta Grossa, André Pitella, que vai trazer para nós importantes informações sobre o que a Secretaria de Meio Ambiente vem realizando, sobre o pioneirismo do município com a legislação ambiental, sobre os principais problemas enfrentados pelo poder público para a sustentabilidade e quais os projetos futuros para a cidade. Temos também a presença do Márcio Martins, diretor-geral da Rádio T, e o principal apoiador para a realização deste podcast. Com seu posicionamento visionário em relação ao meio ambiente e a possibilidade de transmitir informações de qualidade para os ouvintes, estamos realizando este novo projeto. Márcio, obrigada por você estar aqui e nos presentear com mais este canal de comunicação com a população. Na realidade, bom dia. Bom dia, na internet é meio estranho você falar bom dia, né? Porque você fala bom dia, daí a pessoa está ouvindo de noite ou de madrugada, está assistindo de noite ou de madrugada. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para quem está nos vendo agora. De qualquer maneira, o ser humano só vai ter futuro se ele cuidar do lugar onde ele vive, seja ele qual for. Se ele não cuidar do lugar onde ele vive, simplesmente não tem futuro. Se você não cuidar, os recursos vão acabar amanhã ou depois, e aí você não vai ter mais recursos, não tem mais comida. Não Pronto. tem mais vida, né? Não tem Acabou mais tudo. vida. Acaba tudo. Então, precisa ter uma... Por isso que é importante você ter uma certa... fazer ações de sustentabilidade. E não é uma grande ação. A sustentabilidade do planeta não depende apenas de uma grande ação. Ela depende de pequenas ações que, somadas todas juntas, vão salvar o planeta no futuro. Desde jogar o lixo no lugar correto, né, Márcia? Começando por aí. Começando por aí. E me diga uma coisa, Márcio, qual que é a ligação, assim, da Rádio T com preservação de meio ambiente? Como que surgiu essas ideias para a gente trabalhar em relação a isso? Olha, é o seguinte, que a rádio precisa fazer a sua parte. Já que ela lida com a população, ela precisa fazer a sua parte. Ela tem que fazer a sua parte para... como eu falei, que são pequenas atitudes, esse podcast, esse projeto que a gente idealizou, é uma pequena ajuda para que conscientize as pessoas da sustentabilidade do nosso planeta e do nosso meio ambiente. Pois é, e com isso a gente está realizando um alcance muito grande, né, da população aí em geral, com a rádio, né? A rádio hoje, ela cobre seguramente 80% de todos os paranaenses. É bastante, não é pouco. Quantas emissoras hoje tem a rádio? 26. 26 emissoras? Da Rádio T são 26 emissoras em 26 cidades diferentes do nosso estado. E cada uma, ela não cobre apenas o município sede, mas ela cobre
Uma região. É uma região. E aí tem emissoras que cobrem 20 municípios, tem outras que cobrem até mais que isso. Então, se você for pegar isso e somar pelo número de emissoras, a gente cobre 80% do estado do Paraná podem ouvir a Rádio T hoje. E ele vai além da fronteira também, né? Pega São Paulo, Santa Catarina. Pega, vai. Até no Paraguai? Até no Paraguai. Até na Argentina. Até na Argentina? Até na Você Argentina. veja, o alcance nosso é muito bacana, né? E você tem mais ou menos uma previsão de quantas pessoas são atingidas aí dentro do estado que conseguem É que não é que é o seguinte, veja bem. Primeiro, você tem a população fixa do estado, que são aquelas pessoas que moram, que são aquelas que têm residência. Mas e quem está viajando? O motorista, ou o passageiro do ônibus, o motorista do ônibus, o motorista do caminhão, a própria pessoa quando está viajando. O Paraná ele é cortado por estradas e que tem muita pessoa do Brasil inteiro que passa aqui. E até do exterior. Veja, a Foz do Iguaçu, por exemplo, dá várias pessoas do exterior. Então, é muito difícil de você chegar e fazer um cálculo de quantas pessoas são impactadas. Por quê? Depende. Num momento, quem é que está passando aqui? Só os que moram? Não. Tá, mas nem todo mundo está ouvindo? Nem todo mundo está ouvindo. Mas que podem ouvir são todos aqueles que moram ou que não estão viajando, mais aqueles que estão viajando. Então, é um número meio complexo de você chegar no resultado. Uma estimativa complexa, né? Eu tenho o hábito de ficar navegando na rádio, né? Não fico ouvindo muito músicas de programas ali, né? Já preparados. Então, eu sempre vou navegando numa rádio ou na outra. Então, quando eu vou passando de cidades ali, o hábito é ficar passando. Então, sempre a gente passa, né? Pela rádio. Não sei se o secretário também faz isso, né? Quando estamos viajando com a família, sim, né? A gente passa para ver também as informações do que está acontecendo no dia a dia. A rádio é um grande canal de comunicação de informação, né? Você toda hora está sendo movimentado pela rádio para ela estar passando a informação do dia a dia. Isso é importantíssimo para a população. Isso é bacana, né? E agora, com o podcast da Geração Sustentável, a gente vai ter um alcance muito maior, né? Porque a gente vai estar na rede, na internet agora. No mundo inteiro, né? Esse é muito muita gente não vai entender o que nós estamos falando, porque nós estamos falando em português. Mas, de qualquer maneira, aí existem os tradutores aí. A gente já começa a conversar com os chats, né? A coisa está ficando importante. Márcio, eu queria agradecer muito essa oportunidade aí, né? E vamos conversar um pouquinho agora com o secretário, né? Com o André Pitela, vamos conversar com ele. Que dentro do nosso podcast aqui a gente quer trazer sempre pessoas, né? Técnicas que têm um grande conhecimento nos assuntos, e a gente quis iniciar esse programa com uma pessoa que seria uma figura icônica aqui na cidade, né? Uma figura ímpar aqui na cidade, que é o nosso secretário de Meio Ambiente. Então, Pitela, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? E boa madrugada, como o Márcio falou. Obrigada pela tua presença, e eu queria que você apresentasse um pouquinho também sobre o Pitela, a pessoa, né? O técnico, e também um pouquinho sobre a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Ponta Grossa. Tranquilo, bom dia aos ouvintes da Rádio T, uma emissora temos prestígio aqui dentro do município de Ponta Grossa, né? Então, assim, um pouquinho do Pitela. O Pitela vem da parte industrial, são 20 e poucos anos na área industrial, e agora estou 6 anos na parte pública. Tem diferença, né? A população tem que entender que tem essa diferença mesmo, e a gente aprende no dia a dia. Aprendi muito com os nossos servidores lá. Mas na parte nossa ali, que a gente agregou, né, junto com a prefeita, aí, a partir de 2021, a secretaria, né, uma das secretarias mais importantes que tem numa pasta de qualquer município, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A gente começou com 44 servidores, depois foi agregando, né? Hoje a gente tem serviços públicos junto com nós ali, que é o serviço cemitério, parques e praças, o bem-estar animal. Então a gente foi agregando. Hoje nós estamos com em torno de 184 servidores diretos, né? Fora a parte da limpeza da cidade. Mas falando sobre a sustentabilidade, né? Que acho que é o enfoque, né? Então hoje, veja, a Política Nacional de Resíduos foi feita a 12.305 em 2010. E hoje nós somos um dos poucos municípios do estado do Paraná e do Brasil que atendem ela quase como completa. A gente tem a coleta seletiva,
tem a coleta a gente chama de resíduo urbano, que é a coleta de porta a porta, e é importante falar isso, o município tem um único que tem 3 dias na semana, ou é segunda, quarta, sexta, ou terça, quinta e sábado. A nossa parte região ali central, a gente tem todos os dias, né, 7 dias por semana. Fomos uma das pioneiras na cidade do estado do Paraná ter a lixeira subterrânea, que condiciona, né, seus resíduos a estar embaixo, isso não proliferando, né, vetores, né, dentro do município. A gente está com umas ideias de pôr mais 3 ou 4 ainda. Aonde que fica essa lixeira subterrânea? A lixeira subterrânea fica na Praça Barão do Rio Branco ali, né, uma e a outra... Ponto Azul? Isso, Ponto Azul? No famoso Ponto Azul, e o outro fica na frente do terminal ali central nossa, onde a gente diminuiu um fluxo de resíduo, né, jogado nas nossas ruas, para que a população também se conscientize cada vez mais. Falando da política nacional, a gente iniciou no ano 2021 a usina, né, a UTB, tão prestigiada fora do nosso município. Aqui a gente já ganhou o prêmio Gestor do Paraná. A usina hoje começou em 2021 com 2 toneladas de resíduo orgânico coletado. Hoje nós estamos em 13 no dia, então é uma evolução isso. Hoje essa energia salva vidas. Essa energia gerada através de um resíduo que você descartaria no lixo comum, em restaurantes, nos grandes geradores, está gerando energia, abastecendo as 40 UBS, a nossa UPA Santana, 2 prédios públicos, que é a Prefeitura, né, Municipal, e o prédio do Guaíra. Então, nessa parte a gente está bem evoluído, está vindo muita cidade de fora conhecer, estamos recebendo de Pernambuco, Paraíba, de vários outros estados também, para ver o que a gente fez. É um marco, acho que isso é importante frisar para os nossos ouvintes aí. Ponta Grossa hoje é referência em vários, e esse é um deles, né, que é o resíduo orgânico. Como que funciona? Como é que é o funcionamento dessa usina? Então, nós dividimos elas em 3 etapas. Começamos com os grandes geradores, depois passamos com o nosso... Ponta Grossa cresceu demais, e vocês sabem disso, né? Condomínio fechado, desde 2017, trabalhando com os planos de gerenciamentos. Hoje a gente está efetivando também dentro, que é a segregação do resíduo na porta. Isso, nosso amigo falou ali, o Márcio. Ensinando a população a separar, a segregar o resíduo orgânico, o resíduo reciclado, o resíduo que vai para o aterro, né? E assim, hoje a gente já conseguiu evoluir tanto que hoje a gente está pegando 13 toneladas de resíduo orgânico por dia. Então é uma evolução, né? Que nem eu vi ele falando, é o primeiro, mas o passarinho quando vai apagar um incêndio, ele vai sozinho. Depois ele vê alguns vão vindo, cada vez mais vai vindo mais passarinho e a gente acaba com o incêndio. É isso que é o intuito disso. Vocês começar devagarinho e conforme o andamento, vocês vão ver que essa informação chegando à população vai ser de grande valia. A gente vai tornar não só o nosso município sustentável, mas também dando exemplo para outros municípios. Agora, de qualquer maneira, eu acho muito interessante porque a tal da sustentabilidade ambiental é uma coisa muito nova. Ela é mais nova do que eu sou mais velho que a sustentabilidade ambiental. A preocupação com sustentabilidade do meio ambiente surgiu na década de 70, quando a necessidade da preservação do meio ambiente começou a chamar a atenção. Até então, se você pegar e olhar, der uma volta por regiões muito famosas do planeta, por exemplo, nas regiões na Itália, você vai ver que eles faziam casas agora, a escarpa devoniana, não pode mexer. Agora está ficando muito chato. Mas, se você for lá na Itália, você vai ver que eles faziam casas, ou fazem ainda, não sei se hoje fazem, mas já fizeram casas praticamente dentro do mar. Mas tudo isso feito há 1000 anos atrás. Então, não dá. Estavam errados? Não. Era o que tinha no momento. A percepção dos prejuízos que resultam do aumento da industrialização do início do século XIX, com a Revolução Industrial, foi determinante para a compreensão disso. E hoje nós temos que seguir isso. Simples assim. Você acha... Qual é a nota que você daria para o poder público municipal da cidade de Ponta Grossa com relação a como ela cuida do meio ambiente? Hoje, né, nós estamos numa cidade que está completando 200 anos, né? Nós somos uma cidade também antiga. Hoje, nós estamos evoluindo tanto. Não, ela é muito nova, 200 anos. Eu estou falando da Itália, é coisa de 2000 anos atrás. Mas
Império Romano. Não, com certeza. Então, hoje, 200 anos é muito novo. Nós estamos falando de Ponta Grossa. Mas, e aí? Então, a nossa cidade está evoluindo cada vez mais, porque a sustentabilidade, como você bem falou, parte também do saneamento, né? Nessas cidades não tinha nesse tempo, e hoje a gente tem uma cobertura de saneamento de 88% no saneamento de esgoto. Nem banheiro tinha direito, né? Nessas casas antigas aí, né? Não tinha. É uma evolução, como vocês falaram. Hoje nossa cidade tem 200 anos, vai completar nesse ciclo. Assim, a nota que a gente daria hoje, estamos criando um plano de arborização, né, do município. São coisas que a gente vai agregando, né, são fatores que a gente vai agregando. Hoje, Ponta Grossa chega em torno de uns 7,5 a 8, porque a gente nunca, só o único que tem nota 10 é Deus, né? O restante a gente tem que ir para. Mas eu acho que dentro da parte ambiental hoje, né, licenciamento ambiental, hoje nós somos um dos municípios que mais licencia as pequenas empreendimentos, oficina mecânica, lataria, pintura. Então a gente está nesse patamar assim que a gente está controlando tudo lá, né, na cidade. Planos de gerenciamento, então está tendo uma evolução o município de Ponta Grossa. Ele deve estar aí, somos referências aqui no Campos Gerais para vários outros municípios ao redor, né, que vêm nos procurar e verificar o que a gente faz de diferente que o nosso município. Ainda tem alguns degraus para a gente alcançar, mas em torno de 7,5 a 8 a gente tem uma nota nessa parte de sustentabilidade, porque é um município que gera menos resíduo, né, por renda nossa lá, a gente está abaixo do percentual do Brasil, a gente em torno de 800, 900 gramas por habitante. Ponta Grossa, então, ela tem uma caminhada nessa parte de sustentabilidade. Assim, a gente tem coisas para melhorar, com certeza, tem vários gaps aí que a gente tem que melhorar, mas assim, entre 7,5 e 8 a gente tem uma nota boa, né? Razoável. Agora, na percepção... A nota dele é mesmo, né? Ele mesmo cedeu nota. A nota do secretário aí. E me conta aí, Pitela, quais são os serviços hoje que são realizados pela Secretaria? Porque mudou, né? De um tempo para trás, a Secretaria também é nova, né? Se a gente for ver... A cidade tem 200 anos, mas a Secretaria instituída aqui no município de Ponta Grossa, ela é nova, porque ela estava agregada a outra secretaria antes, a né? Secretaria de Agricultura, né? Ela era um departamento que acho que foi na gestão do Marcelo, que daí ele formalizou mesmo a secretaria, né? Nós temos aí, como você falou, nós estamos, né, muito novo ainda, mas ela agregou e hoje ela tem um poder junto à sociedade muito grande, né? De parte de limpeza de terreno público. Hoje nós limpamos o ano passado em torno de quase 60 maracanãs, né, de dimensionamento, plantio de árvores. A gente já nessa gestão da prefeita Elizabeth já plantou mais de 10 mil árvores nos nossos praças, parques e bosques. A gente tem espalhado nos 2.700 quilômetros do município, na parte urbana, que é 5 vezes maior que Curitiba, né, na parte urbana. Então, assim, a gente tem muito loteamento, né, em vários... Hoje nós temos 15 bairros, né, nós tínhamos 14... Foi passado para 15, né? Acho que o Periquitos virou um bairro agora então também. Então ela está espalhada, mais do que a região urbana de Curitiba. Sim. Ela espalhou muito, né? Hoje nós atendemos desde o Cristo Rei, mas atendemos aqui a parte também parte do Distrito Industrial. Então são distâncias grandes que você percorre hoje. O nosso pessoal do fiscalização da parte urbana percorre hoje quase 200 quilômetros com o carro por dia, vendo nossas equipes espalhadas. Então, assim, você vê, para ir para Curitiba é 150, 110 ali. Hoje nós percorremos dentro do nosso município, fiscalizando nossas equipes, fazendo o trabalho de limpeza, manutenção, paisagismo, em torno de 170 quilômetros por dia. Muito bem. Só por mais alguns detalhes nisso. Ainda tem atitudes que eu acho que a prefeitura... Não é uma crítica, apenas uma constatação. A prefeitura ela não usa a água com cuidado. Por quê? Porque ainda tem algum desperdício. Outra coisa, ela não reaproveita a água. Nós não temos um sistema de reaproveitamento de água por parte do município. Pode ser que alguma outra indústria tenha, mas aí é da indústria. A prefeitura mesmo não tem isso, tem? Então, a prefeitura vai ter em 2 locais. Vai ser no canil municipal nosso,
a gente está fazendo o projeto, né, para reaproveitamento da água. Esse do reaproveitamento da água de chuva, principalmente, os 15 primeiros minutos você descarta, depois você consegue reutilizar, né, armazenando. E a nossa secretaria, que vai estar dentro do Parque Margherita Manzini, né, que vai sair logo, acho que está para finalmente isso aí, ela vai ser sustentável. Então, todo o telhado vai ser todo preparado para que a gente reutilize, né, a água de chuva para os banheiros, né, que é o que a gente consegue reutilizar, né, esse reaproveitamento de água. Claro que em outros países, né, Inglaterra, outros lugares, usam até o efluente, né, que sai do sanitário, porque lá a escassez de água é um pouco diferente da nossa. Mas assim, a gente tem 2 projetos, né, que é a nossa, que chama o Gabinete Verde, que vai ser a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, dentro do Parque Margherita Manzini, onde a gente vai reativar ele, né, e usar aquele parque como ele tem que ser utilizado dentro do coração de Ponta Grossa, e o nosso canil municipal para a limpeza dos nossos animais. Então a gente vai utilizar. Então são 2 projetos que a gente tem, né, claro que no poder público é um pouco mais difícil de implementar, porque a gente tem que fazer algumas licitações, né? Mas a gente conseguiu algumas verbas dos vereadores aí, através de emenda impositiva, e vai ter esses 2 projetos do município de Ponta Grossa utilizando na parte privada, né? Como eu falei, eu vim na parte privada, iniciativa privada, tem bastante projetos assim de reutilização de água, geralmente para limpeza de calçada, irrigação de canteiros, e utilização no sanitário. O prédio da prefeitura em si não tem previsão quanto a isso, né? Seriam somente construções novas, onde vai ser colocada essa questão da captação de água e reaproveitamento? Isso, porque assim, você tem que ter um projeto, né? Porque veja, como o nosso amigo Márcio falou, assim, ele do tempo dele, eu não existia ainda, até a prefeitura foi no tempo, acho que do Zuc feito, né? Naquela época não tinha essa visão de fazer esse reaproveitamento. Então é uma estrutura antiga que a gente tem que analisar. Mas é o que eu falei, da década de 70, a prefeitura, acho que década de 80, que foi ela foi construída. Então ela foi construída no seu... É como eu falei, da questão da Itália, em que era normal fazer aquilo, hoje não é mais. E veja que se ela foi construída na década de 80, o prédio da década de 80, na década de 70 que começou-se a falar, né? Em sustentabilidade ambiental. Apesar de ter outros conceitos que estavam sendo estudados, mas os estudos mesmos iniciaram na década de 70 sobre sustentabilidade. Então, veja aí, né? Quantos anos já se passaram para começar agora a ter essa exigência... Como a gente diz, né? Passaram-se gerações que já, hoje em dia já estão crescendo com essa consciência diferenciada, né? Tem até uma coisa bem interessante que faz parte do como ajudar na sustentabilidade ambiental, que é repensar, e isso é difícil para o ser humano, repensar hábitos de consumo e consumir de forma mais sustentável. É difícil, você não muda assim. Mudou. Isso um ato que vai se mudando aos poucos também, porque você tem que mudar o pensamento do ser humano. Quer que eu diga um hábito de consumo muito comum que o brasileiro faz? Quando vai na padaria, ele precisa comer um pão. É o que ele vai consumir. Ele compra quantos? 4. 4. Né? Ele vai consumir mas ele compra 4. 2 no máximo e os outros. Né? Então, isso é um hábito que você tem. Né? Então, a questão do repensar é isso. Eu preciso comprar esses 4 ou todo dia eu passo em frente à padaria. Então, se eu vou consumir 2 para não jogar os outros 2 fora, né? Pega só aqueles 2. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Bom, secretário, né? Tem que falar. Uma das coisas é usar transportes públicos ou transportes mais sustentáveis, como a bicicleta. Aqui é complicadíssimo usar a bicicleta, porque é muito sobe e desce. Aí você vai estar fazendo mais ginástica do que qualquer outra coisa. O rodízio de carros para diminuir as emissões. Aqui nós não temos... a nossa realidade é um pouco diferente das grandes cidades. A gente não tem tanto assim, e a própria localização geográfica da cidade... ela tem muito vento, que não cria a poluição, ela se espalha. Não que a gente não faça poluição, que ela se espalha. Que para diminuir a emissão de gás carbônico na atmosfera. Diminuir a concentração, né? Ele diz o seguinte,
diminuir a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Mas aí diz assim, use transporte público. O nosso? Tá, vamos continuar falando de sustentabilidade. Voltando, né, para sustentabilidade. Viu? Ele joga a gente na fogueira, né? Me conta, você estava falando da parte da construção ali para abrigo de animais. Isso aí é uma coisa nova na secretaria também, né? Isso. Nós recebemos da incumbência da prefeita a partir de junho de 2021. Então, assim, é bem recente, né? A gente está completando os 2 anos entendendo essa causa animal, né? Então, assim, é um projeto bem audacioso. Hoje, o município de Ponta Grossa, ano passado, fez 4.700 castrações. Esse ano, a gente espera chegar em torno de 4.200. Nós somos um dos municípios do estado do Paraná onde tem mais, assim, atendimento. Hoje, a gente está atendendo em torno de 10 a 15 chamados por dia de cavalo, cachorro, gato, né? E fora tartaruga, que de vez em quando aparece alguns animais um pouco mais exóticos aí, né, que a gente faz. Mas domesticado? Que estava morando dentro de casa? Daí a gente tem a parceria junto ao Instituto aí, né, Água e Terra, o IAT, a gente é acionado, a gente aciona eles para que faça, né, porque os animais silvestres têm que ser junto ao Estado, né. Mas a gente tem uma grande parceria. Dos animais a gente está aprendendo, hoje o quadro aumentou, né, nós estamos com 3 médicos veterinários, tem uma equipe administrativa, então a gente está cada vez mais aprendendo, é uma evolução, né. Como eu venho da indústria, eu uso a palavra para os meus servidores Kaizen, que vem da metodologia japonesa. É melhoria contínua. Como vocês fazem na rádio? Vocês nunca param no tempo. Vocês estão sempre fazendo Kaizen. Mesmo numa bate-papo conversando, estão fazendo Kaizen. Porque é uma melhoria contínua do processo. Melhora um espaço, melhora o ambiente, melhora alguma... Que você sempre está... O ser humano tem essa vantagem, né? De sempre estar evoluindo e se adaptando, né, ao meio para que a gente consiga. Uma coisa que eu observei muito aqui na Rádio T foi a ODS, né? Veja, vocês têm o selo. A usina, nossa UTB, tem 4 selos. Tem o ODS 11, 12, 9 e agora não falo memória a outra. Nós temos 4 ODS. Então, assim, a gente está procurando cada vez mais a sustentabilidade do nosso... Veja, o poder público também está correndo atrás. Claro que a gente está atrás indo um pouco do poder privado, porque a iniciativa do poder privado é marketing, né? Mas a gente está utilizando isso também no meio público para que a gente também evolua, né? O órgão público também evolua junto com o privado. Até, Pitela, você tinha falado da usina, né? Voltamos no assunto de novo. Só para o pessoal entender, ela é uma usina que trabalha com biodigestão de produtos orgânicos, né? De resíduos orgânicos e que gera energia. Isso, né? Ela é nós temos um biodigestor dentro da nossa barriga. Né? Ele é um processo que está dentro da barriga, a gente potencializou isso no industrial. O biodigestor nada mais é que é onde as bactérias ficam ali se comendo uma outra, né? Mais um termo mais assim para a população entender, que daí elas fazem um metano. E isso, o metano, ele gera um gás que vai queimar nos nossos geradores, que gera energia, que vai ter a sustentabilidade nas 48 unidades públicas que nós temos hoje no município. Então hoje o hospital, UPA... O próprio prédio da prefeitura é abastecido com a energia que é gerada lá. Então... E nós temos um caminhão elétrico, né? Nós temos um caminhão elétrico que é abastecido por ela, é altamente sustentável, é ela a energia que gera tudo lá dentro, é tudo... Então, veja, é uma evolução que nós estamos tendo no nosso município público, que a gente também está alcançando o privado, né? Que isso geralmente a gente via no privado, nunca no público. Então, isso diminuiu custos para a prefeitura e quem sabe, então, a prefeitura possa até pensar numa captação de água no prédio central, né? Hoje, em valores, a usina tem 20 meses, ela já economizou nas tarifas públicas e deslocamento do aterro em torno de 2 milhões e 400 mil reais de retorno que ela está dando já para nós, nesses 20 meses, pagando as faturas e não indo mais, que é um importantíssimo, atrás do aterro zero, né? A gente está deixando de mandar lá para o aterro. Fazendo ações de sustentabilidade. Legal. Não, mas eu sou partidário do seguinte, né? Quando você olha, mas não faz. Peraí, não faz. Faz-se sim. Mas, quando fala em sustentabilidade ambiental, é muito grande. É muito grande, mas muito grande mesmo. E você consegue fazer ações separadas. Então, eu acho que a Optela está certo, ele tem que ir fazendo todo dia,
Todo dia fazer uma coisa nova, todo dia cuidar daquilo que foi feito, porque também não adianta fazer hoje e acabar amanhã. Mas, de qualquer maneira, precisa ser feito e, estando sendo feito, é o que basta. Fazendo o serviço de formiguinha, né? Me conta uma coisa, Pitela. A gente falou aqui de resíduo orgânico, a gente falou de aterro. E a questão dos catadores? Como que está sendo o atendimento, o trabalho do reciclável? A população tem feito essa destinação adequada? Precisa melhorar? O que precisa melhorar nisso? Hoje nós temos, né, 4 associações, né? Estamos lá no Varanos, atendemos 120 associados. Nós sentimos muito porque, assim, com a pandemia, a grande população migrou para essa renda, né? Hoje voltamos ao patamar legal, 220 toneladas mês, vai para as 4 associações só de reciclado, entre Feira Verde e a coleta seletiva. O que nós precisamos fazer? Como o Márcio falou, pôr na cabeça da população, e geralmente a gente faz isso com as escolas, né, com os alunos, que segreguem o seu resíduo em casa. Eu chamo resíduo, né, porque eu sou técnico, eu não posso chamar de lixo, mas é o jargão lixo. O resíduo em casa, que faça separação, o que vai para coleta. Hoje Ponta Grossa é atendida 100% por coleta seletiva. No nossa tem a Feira Verde. É que assim, eu não posso entrar com a coleta seletiva aonde a população se abastece com a Feira Verde, porque ela já faz a segregação para trocar o seu resíduo por alimento. Então assim, hoje Ponta Grossa atende a Política Nacional de Resíduo. Né? Então, são 220 toneladas que não vão parar no aterro, que viram matéria-prima, elas não vai ser para matéria-prima de origem, mas ela vai ir a matéria-prima novamente, o plástico, né? Que hoje a gente tem 400 famílias de plástico, né? E cada plástico tem uma segregação, metal, papel, papelão. Então, assim, ele tem um segmento que ele não vai pegar mais na fonte, né? Tirando da árvore, tirando o minério das jazidas. Então, assim, tem que fomentar cada vez mais, como o Márcio falou. A sustentabilidade é no dia a dia. É aquele grãozinho que você vai fazendo de grão em grão. Se Ponta Grossa já está com 220 toneladas mês de resíduo reciclado, 13 toneladas de resíduo orgânico, né? A gente está conseguindo hoje, em média, nós mandamos para o nosso aterro 370 toneladas dias. Né? É muito ainda. Então, assim, a grande maioria nós fazemos uma graviometria, né, que a gente chama. Tem muito trabalho para fazer. É orgânico, a grande maioria, 50% do nosso resíduo é orgânico. As pessoas não segregam em casa. Então, tudo que sobra, arroz, feijão... Mas isso é educação, né? Isso é educação mesmo, educação ambiental. Não adianta, é educação ambiental. É a questão de cada um. Às vezes você chega e está falando, estão cortando árvore, mas você não separa o lixo na tua casa. Então, tem que ter um pouco de atenção quanto a isso. A prefeitura não faz tal coisa. Mas você separa em casa, você cuida disso? Você entrega separadinho? Não. Então já começou errado. Pois é. E essas associações de catadores, a coleta que é feita porta a porta, que é encaminhado para eles, e tem os PEVs, né? Que a gente tem aí nos mercados, na frente de escolas, que também vai para essas associações, né? Isso, hoje nós estamos em torno de 146 PEVs, aqueles menorzinhos, e temos acho que 20 PEVs grandes, que são daí onde está ali no Tozeto, no Condor, no Mufato, em todos os grandes mercados tem, né? Então, assim, eles geram, hoje a população leva, né? Aqueles que a gente está criando esse hábito, leva até o supermercado, e o supermercado a gente faz a coleta, né? Como faz nos PEVs, nas escolas. Né? Só que temos que educar sempre a população, porque eles misturam muito o resíduo ainda. O PEV é o ponto de entrega voluntária, né? Que a gente chama. Então, são aquelas coletores que tem, né, no mercado onde se pode deixar. Mas o pessoal mistura muito o resíduo? Mistura ainda. Tem situações que eles põem fogo dentro do PEV também, nós né? Tivemos um ali hoje, que é um dos nossos... Hoje nós temos em torno de 3 mil pessoas indo no final de semana no Parque Monteiro Lobato, né? Então, ali tem um PEV, né, que foi ateado fogo, né? A gente, algum catador ali foi fazer a segregação, e separou e alguém foi lá e ateou fogo, né? Depois os nossos servidores foram lá e comunicaram nós, aí temos que tirar o PEV, ainda ele está lá, mas para fazer a reforma, né, porque é de metal, mas o pessoal ateia muito fogo, descarta muita fralda plástica, assim, de descartável dentro fralda usada? Fralda usada. Fralda não pode. Então, assim, as pessoas ainda elas têm esse conceito. Educação. É isso que o Márcio está falando para nós. É aquilo que vai fazer dentro das escolas. E tem, inclusive, um projeto de educação ambiental que é feito, né, pela Secretaria. O ano passado nós atendemos, acho que 32 mil crianças, né, que é a nossa rede pública, né? Nós temos o CEA no Lago de Olarias, onde eles vão visitar, onde a gente vai também nos colégios. Então, assim, a gente está fazendo a nossa parte.
como o Márcio falou, acho que tem que ser também feito pela população, porque o poder público é nosso também, porque o servidor também paga imposto, o servidor também é munícipe, então assim, a gente tem que fazer em conjunto, porque a cidade é nossa, a cidade não é só de uma pessoa, não é só do poder público, é da população. Se a população vai lá e picha uma placa, ele está jogando dinheiro, porque esse dinheiro poderia ser aproveitado em outro lugar, mas eles têm que mandar o poder público ir lá pintar novamente. O parque ambiental lá, que é bem utilizado, né, pela população. Nós limpamos, eu amo Ponta Grossa, já pintamos mais de 10 vezes, porque a pessoa picha. Não sei qual que é o prazer de pichar um monumento público. Então, assim, é dinheiro que a gente tem que voltar a refazer, porque, assim, é a imagem do nosso município. Todo mundo ama Ponta Grossa, mas, assim, a gente tem que cuidar daquilo, né? Olha o Lago de Olaria, quebraram a ponte lá que dá acesso à ilha. Acabamos de arrumar lá a ponte. Por mau cuidado, porque a gente tem que cuidar do que é nosso. Não é porque a gente não está no local público que ele não é pertence nosso. Veja, o Lago de Olaria vem muita gente de fora, né? A gente cuida para fazer a limpeza, para não ter resíduo lá, né? O Lago de Olaria eu tiro lá com a equipe, né? Eu não, né? A equipe tira 40 toneladas de resíduo por mês. E é um arroio que passa, que tem ali... De dentro do lago? De dentro do lago. Nós temos boias ecológicas lá, que a gente retira 40 toneladas por mês de resíduo. Entre sofá, geladeira, pneu, garrafa PET, que são os flutuantes, né? Tem um monte. Então, assim, a gente está fazendo, né? Mas a população, é que a gente não deixa chegar para a população ver. Chega final de semana, ele vai lá e vê o lago limpinho. Mas é isso que o Márcio falou, o importante é não jogar o saquinho de lixo dele no arroio, porque o arroio vai parar, ou vai jogar na boca de bueira, vai parar em algum arroio nosso. E também se alguém vê uma garrafinha PET boiando no lago, aí já vai a briga para a secretaria, né? Não para quem de foi qualquer, lá. Não, mas volto a frisar aqui. Educação. Enquanto não se tiver... E não vai mudar, essa geração que está aí não vai mudar, esqueça. Ela pode mudar, mas muito... Se quer mudar mesmo, mudar para valer, tem que pegar desde criança e começar a incutir na cabeça das crianças que tem que separar, que não pode jogar lixo no lugar errado. É só assim. E aí, se eles crescerem com esses valores, aí provavelmente a cidade vai ser bem diferente. Aí é o que a gente fala na sensibilização, né? A consciência, que é isso, que eu sei que eu tenho que separar, eu sei que eu não posso jogar lixo. Muita gente já sabe, isso já estão cansados de ouvir. Agora, a sensibilização, que é você tomar a atitude, que é o que tem que ser colocado na criança, né? Ah, mas eu vou jogar, mas não tem aonde jogar, né? Daí, muitas vezes está lá com papel de lixo, papel de bala, não tem uma lixeira, ou joga no chão. Não. Então é essa sensibilização que tem que fazer. Da seguinte Bota opinião. no bolso e a hora que achar a lixeira, joga. Eu faço isso muito. Eu não gosto de morar dentro de uma lixeira. Também não. Então, você não pode fazer a tua cidade de uma lixeira. Exatamente. Faça a tua parte, né? Tem que fazer, né? Do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui, é um nada. Apenas estamos falando de meio ambiente, de como cuidar, como deixar ele mais sustentável. Isso não resolve nada. Sozinho, muito provavelmente não. Mas se a gente conseguir fazer com que várias pessoas mudem um pouquinho a sua atitude, nós vamos fazer uma grande diferença lá no final. E faz diferença. E falando nessa questão de pessoas, tudo mais, e comunidade, a secretaria ela tem um apoio de um conselho, né, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, do CONDEMA. Né? Como que funciona o CONDEMA aqui na cidade, secretário? Ele é ativo, ele tem apoiado, ele trabalha somente contrário, só na briga? Como que é que tem funcionado essa questão do conselho aqui no município? E qual que é a importância dele para as ações da secretaria? Então, o conselho, como bem fala, é um conselho, né? A gente nunca faz nada sozinho. Então, assim, sempre tem ideias e essas ideias divergentes de várias pessoas que conseguem construir uma cidade. Então, no conselho é debatido, né? É um conselho atuante que sempre está ali nos questionando, fazendo perguntas, debatendo, né? Tivemos vários casos aí que o CONDEMA participou, né? Da Sanepar, do resíduo, da usina. Então, assim, toda vez que o conselho é uma vez por mês, né, que tem lá o presidente, ele faz a reunião, a gente debate assuntos referentes à população, né, geralmente referentes ao meio ambiente,
E nesses debates que se surgem ideias para que sempre melhore, né? Porque, que nem o Márcio falou, a gente recebe, não existe negativo, né? Existe feedback, existe um feedback positivo ou negativo, e você tem que pegar aquilo lá melhor, trabalhar com a equipe técnica e traduzir isso em resultado. Então, a gente trabalha muito com isso, com o conselho, né? O conselho leva a demanda, ou nós levamos a demanda para o conselho, e lá é debatido, né? E ver o que é o investimento do que, né? Hoje a secretaria recebe recurso do Fundan, né? Que é o nosso Fundo Municipal de Meio Ambiente, através das multas, de tudo que a gente gera lá de trabalho. As taxas também, as taxas, né? Que a gente tem. Tem até ações judiciais lá onde a gente consegue reverter isso, né? Comprar flores. Hoje o município de Ponta Grossa, né? Compra flor aí. Vocês viram que tem vários locais que estão fazendo paisagismo. Então, isso é uma evolução que a secretaria tem através do conselho e sempre, né, dando recurso para nós, né, e direcionando nós também. A gente leva a demanda e o conselho debate para que a gente consiga fazer uma cidade sustentável. Inclusive, a liberação da verba do Fundo do Meio Ambiente tem que passar pela aprovação do conselho, né? Não pode ser a prefeitura, a secretaria, usar o dinheiro que está lá no fundo de qualquer jeito, né? Não, tem que passar pelo conselho, como tem contas a prestar, né? Senão o CPF do secretário fica travado também, se não aprovarem minhas contas lá. Então, assim que acontece. Então, sobra para o secretário também? Sobra, ultimamente, agora não é mais que nem antigamente, né? Sobrava só para o prefeito. Hoje o prefeito, né, o secretário que, né, tem essas verbas, ele também fica amarrado, porque tem que passar todo ano prestação de contas, né? Onde foi investido o dinheiro, porque é dinheiro público, né? E o conselho tem que dar o aval se está ok ou não. Até para licenciamentos do município tem que estar adequado o conselho também, né? A formação dele e tudo mais, né? Sim, nós passamos agora, né, pelo conselho da SEMA, né? Ele que determina. Geralmente vem da 140, que vem do IBAMA, ele transfere nessa atividade para os estados, e os estados, né, descentraliza isso para os municípios, e a gente tem que atender o que o conselho nos pede, né? Daí é o que o conselho estadual nos pede. E assim a gente fez o nosso e está entrando dentro dos eixos aí. Então tem alguém que fica puxando a orelha ali do secretário quando precisa e não libera, né, no conselho. Não só o conselho, como a população, né? Tudo puxa a orelha do secretário. Se não fez um serviço, é cobrado. Você dá uma enchente, é cobrado. Se não tá enfeitadinha a cidade, também é cobrado. O da Ronda, né? Acho que vocês viram aí, que ultimamente sempre fala, mas o da Ronda é um grande problema que a gente tem de topografia, né? A bacia está na parte mais baixa. A gente fez o desassoreamento do arroio da Ronda, mas é muito resíduo, né? A gente posta no nosso site lá, encontramos tambor de 200 litros de ferro no arroio. É ali onde faz... Onde passa ali. Então é bem complexo. Próximo isso que o Márcio falou, né? Se não tiver educação, o povo jogar o resíduo, vai dar o problema. E aonde que dá o problema? Nessa parte. Aí não é só o poder público que tem a culpa, né? É a própria população que joga seu resíduo, né, no processo. E hoje em dia, quais que são os maiores desafios enfrentados pela secretaria? Hoje os maiores desafios que nós temos numa cidade mesmo, como o Márcio falou, não é tão velha assim, mas tem 200 anos, é o plano de drenagem urbana. Tá funcionando, né? Mas é o plano de drenagem urbana hoje é um grande desafio. O plano de educação ambiental nós vamos entregar esse ano, né? A gente está finalizando com a equipe lá para passar por todos os trâmites que tem que passar pelo conselho, pela Câmara, né? E mostrar para a prefeita também. É o plano de arborização, nós somos uma das cidades que não tinha, a gente vai ter agora até o final do ano também, é um plano municipal de arborização, um plano municipal de educação, e para o ano que vem é o plano de drenagem, né, urbana, que a gente precisa ter porque a cidade vai crescendo, você vai pedindo infraestrutura melhor, que é a parte de pavimentação, e a pavimentação ela vem com alguns probleminhas, que é a parte de drenagem, aonde você vai direcionar. Hoje nós temos 170 quilômetros de arroio no município de Ponta Grossa, dentro do perímetro urbano, é muito, muito, muito grande a extensão, né? Temos 14 bacias, as principais é o arroio de Olarias, o arroio da Ronda, o arroio Pilão de Pedra e o arroio do Madureira. São os 4 principais que estão ali na cabeceira, que dividem, né, a nossa cidade, ele vai para cada lado. Então esse é onde está mais urbanizado, que é a parte de drenagem que nos preocupa muito por causa das enchentes, né? Porque a população joga o resíduo no lugar errado, para no arroio, o pessoal que está muito próximo do arroio sofre essa enchente e sofre muita penalidade, porque a natureza ela cobra a gente. Se a gente não cuida dela, ela cobra a gente. E cobra caro, né? Até essa questão da drenagem é interessante, né? Porque você solicita-se asfalto, faz asfalto. Onde não tem asfalto, a água ela
ela drena, né? Ela vai para dentro do solo. Agora, onde tem asfalto, você tem que fazer um encaminhamento, né, dessa água. Ela desce pelo asfalto ali, entra nos bueiros e tem que ir para algum lugar, não é um sumidouro, né? E isso vai para esses arroios, né, que aumenta muito o volume de água deles durante as chuvas. Então tem que se pensar na questão do asfalto e no que vai ser feito na época da chuva ali também, né? Isso aí. Para evitar essas enchentes. Uma curiosidade aqui, entre as 30 cidades brasileiras mais sustentáveis, tem uma cidade no Paraná, das 30. E nem sempre você acha que eu, na minha opinião, acho que quanto menor a cidade, André é secretário, ele sabe, quanto menor a cidade, mais fácil de deixar ela sustentável. Quanto maior a cidade, mais difícil é. A cidade do Paraná, que ela está entre as 30 mais sustentáveis do Brasil, São Jorge do Ivaí. Duvido que você imaginasse uma coisa dessa. Não imaginava São Jorge do Ivaí. Quantos habitantes tem São Jorge do Ivaí? Muito Muito pequena, pouco. muito pouco, perto das outras cidades. Curitiba é perto de Curitiba, muito pouco. Perto de Curitiba é menor. São ações de sustentabilidade realizadas em São Jorge. Então, parabéns aí, né, para São Jorge do Ivaí. E Ponta Grossa vai seguir esse caminho também, né, secretário? Com certeza, sempre estamos em conferência com outros secretários do estado e para que a gente, é que nem o celular, né? O japonês copiou. Por que não copiar as coisas boas de outros municípios? Isso não é demérito. O demérito é você ver que está sendo feito melhor e você não poder trazer para nós. É você ser omisso, né? Você ficar quieto. Não, acho que não vai dar certo, não vamos fazer ali, porque... né? É isso aí mesmo. Vão dizer que eu estou copiando. Não, você está fazendo certo, faz, né? Claro. Aqueles que sirvam de exemplo e a gente copia. E tomara que outras cidades copiem aqui a cidade de Ponta Grossa também, né? Ok, estamos nessa busca, tanto melhorias lá, como também eles vêm bastante município, né? Hoje a gente está sendo referência, principalmente nessa parte de resíduos, né? A gente está sendo referência não só para o estado, mas para o Brasil inteiro aí, já está tendo várias visitas aí, que estão vindo copiar o que a gente tem de melhor. Então quer dizer que nós estamos num caminho, né? A gente está, que nem o Márcio falou, nós estamos num caminho, e esse caminho nunca pode parar, ele tem que ser contínuo, ele tem que ter continuidade, né? Independente de seja fulano, governo X, Y, Z. A gente tem que sempre dar continuidade, porque assim, a gente mora numa cidade que tem 420 mil habitantes, segundo o IBGE agora, na estimativa. Veja, nós tínhamos 358, parece que vai fechar em 420, acho que é a expectativa do IBGE. Caminho de 500 mil, né? 500 mil. Eu acho que com o flutuante, porque nós estamos vindo muita indústria, a gente chega perto dos 500 mil habitantes. Então assim, você tem que nem o Márcio falou no exemplo, tem a fixo, mas você tem a pessoa que está de passagem. Que está de passagem. Só porque não pode ficar sem resposta, né? São Jorge do Ivaí tem 5.517 habitantes. Pronto. A minha parte está completa. Já fez a tua tarefa? Já fiz legal, a minha tarefa. E ela está no ranking, né, de outras cidades. Então, isso aí que também seja um exemplo para outras cidades que participarem disso, né? Para ter esse reconhecimento de sustentabilidade do município. O secretário falou... a respeito que o foco, acho que do município tem sido a questão do tratamento de resíduos, né? E a questão de emissões atmosféricas, alguma coisa, tem sido feita alguma medição, alguma coisa em relação a isso? Então, a medição, como a gente não tem no quadro e no engenheiro químico, né, a gente pediu para a prefeita Elizabeth, ela cedeu agora, né, para a gente atender o engenheiro químico, porque você tem que ter o responsável técnico para fazer adequado. Então, a gente está correndo atrás, vai sair agora um concurso aí, o pessoal que está... aí que tem engenharia, vai ser bastante concurso para engenheiro florestal, biólogo, engenheiro químico, florestal, engenheiro civil, geólogo. Então a gente tem que também atualizar o nosso quadro, né, de servidores, e tendo esse, daí você tem um responsável que possa analisar, né? Não que a gente não analise, a gente consegue a SEMA 16, que é de emissões, né, que é a mesma que o IAT utiliza. E a gente pede os relatórios e a gente analisa o relatório de emissão das empresas que, né, têm essa emissão. E dentro delas, ali, eles atendendo os parâmetros, né, que tem dentro da SEMA, a gente também fiscaliza. Porque, assim, tem atribuição que é do Estado e tem atribuição que é do município. O que é do Estado, a gente só pede os relatórios, né, e fiz na empresa X lá, a emissão. Se tiver licenciado pelo Estado,
a gente aciona o Estado e fala, essa aqui está com esse parâmetro, porque a gente também é um braço do Estado para estar auxiliando ele nessa parte de fiscalização ambiental. Então, com esse novo apoio de servidores, a gente vai conseguir fazer essa análise, até para saber, né, se é problemático ou não, gera mais problema, questão da quantidade de quebra-molas que foi colocado, né, dentro do município. Isso. Uma coisa é para você ajustar o trânsito, outra coisa, as emissões ali feitas pelos veículos Isso, como o Márcio falou, você tem a emissão do gás carbônico, né? Nós temos uma cidade que eu acho que o plano de arborização vai dar em torno de... acho que vamos quase fechar ele aí mais uns meses. Vai dar em torno de 40, 60 mil árvores aí no perímetro urbano, né, Massa Verde. Nós estamos um pouco abaixo de Maringá, que tem 180, né? Mas é que Maringá foi projetado. Em Ponta Grossa, a gente, né? Os nossos passeios no centro da cidade não aceitam arborização, que estão 70 centímetros de passeio. Como é que você vai pôr a SPED, a parte de mobilidade urbana? Uma pessoa que tem uma deficiência não consegue passar porque tem um poste, tem uma árvore, um passeio de 70. Então nós temos, estreito, né? Nós temos problemas antigos, né? De uma cidade que não é muito velha, mas tem 200 anos, mas também temos que se preocupar com a modernidade, que é a parte de gás carbônico aí emitido pelos nossos veículos, transportes. Por isso a busca, né, de transportes elétricos, a GNV, que gerem menos, né, o gás carbônico e menos emissão. Tem até uma questão que às vezes o pessoal comenta, né, na cidade de Ponta Grossa, por que não é tão arborizada quanto Maringá? Mas o nosso, a gente tem o fator clima também, né? Que se você colocar muita árvore na cidade, vai ficar muito frio. Põe casaco. Ponta Grossa é a 15ª do estado do Paraná no desenvolvimento sustentável. A posição Ponta Grossa é 15ª. Podemos melhorar isso, não? Com certeza. Essa é a busca do nosso, do governo, da prefeita, e o nosso sonho aí como secretário é sempre estar evoluindo para que a gente sempre seja a referência dos são 15, né? São 399 municípios, né? Isso é bom frisar. Então, se nós estamos em 15º de 399, estamos numa posição boa. Estamos numa posição boa. Está numa posição boa, né? De 399. Mais alguma pergunta, Márcio? Para a gente... Não, se eu começar mais, eu vou brigar com o secretário, então como eu não quero isso, brigar hoje, né? Não quero brigar, então... Tudo mais, né? Eu só vou dar uma posição, mas não quero resposta. Ponta Grossa é uma cidade velha, concordo. Velha em termos, já falei aqui, a Itália tem cidades de mais de 2.000 anos. A Ponta Grossa tem 200. Então, pode ser uma cidade velha, para a nossa geração. Agora, tem algumas coisas que são feitas hoje em Ponta Grossa que parece que nós estamos há 200 anos atrás. E coisas terríveis, como grandes construções que utilizam um pedaço do passeio da rua que já era estreita. Mas fora do alinhamento ali. Totalmente fora do alinhamento. E a construção feita agora. Feita há 4 anos atrás. Ou seja, continua. Porque a cidade velha. Mas não estão cuidando. Não quero resposta. Essa fica sem resposta. Essa fica sem resposta. É para não ter resposta mesmo. Então, eu vou fazer uma outra pergunta para o secretário. Onde que a gente pode acompanhar as ações da Secretaria do Meio Ambiente? Quais os canais que existem para fazer esse acompanhamento? Então, hoje a gente tem as plataformas, né? O Facebook, Instagram, que a gente põe ali, posta todo dia, né? O que a gente faz no nosso município. Então, ali está todas as limpezas de arroio, a parte de castração. Hoje a gente tem QR Code para castração, tem QR Code para resíduos volumosos, que é sofá, cadeira, mesa, tudo para que seja dado o destino correto, não vá parar em praças e parques e nem nos nossos arroios. A parte de licenciamento ambiental está lá. Então, nosso site da Secretaria no Facebook tem a nossa página, né? Tem todas as informações do dia a dia, né? Como qualquer outro meio de comunicação. E o nosso Instagram sempre está ali com feiras de filhote, tudo que vocês imaginar que a Secretaria pode oferecer de serviço público para a população, a gente posta ali. Vem as reclamações através do 156, pela ouvidoria, a gente sempre tenta estar dando a resposta para o nosso munícipe através desses canais, para que ele também veja, né,
Que nem eles falam, né? O pato bota, mas não cacareja. A galinha bota e cacareja. Então você tem que fazer e tem que falar o que você faz, porque a população também precisa verificar o que está sendo feito, né? Porque senão você fica que nem o pato, bota o ovo e ninguém vê. Agora, tem uma questão com relação a poder público e população. É um jogo de muita paciência e persistência. Extrema paciência e extrema persistência. Porque você vai lá, planta a árvore, é arrancada. Você tem que plantar de novo. Até que vai chegar uma hora que eles vão cansar de arrancar. Aí a árvore vai nascer. E depois vão todo mundo bater palminha e dizer, olha que sombra maravilhosa dessa árvore, como estamos cuidando. Do mesmo jeito que retira lixo do Lago de Olarias. Da pichação, dos muros, né? Então depende muito. Vamos só falar especificamente Lago de Olarias. Eu não sei quando vai terminar a retirada de objetos jogados dentro do lago. Mas não pode parar. Vai ter que continuar. E, mais uma vez, quem sabe para a próxima geração, as pessoas não vai ter tanta, uma outra sempre vai ter, mas não vai ter tanta pessoa jogando lixo dentro de arroio. Mais sensibilizado, né? Perde aquele velho hábito, né? Deixa que o rio leva, né? Não, só jogar, sai da minha frente ali, deixa que o rio leva. Joga no rio, deixa que ele leva, né? Então, secretário, muito obrigada aí pela tua participação, né? Foi muito importante trazer essas dicas para a gente aí, essas informações. Obrigada, Márcio. Obrigado por essa oportunidade que a gente tem de fazer o podcast. Não, tem que fazer, tem que trabalhar sim, tem que fazer a sua parte, senão não dá. Estamos fazendo aqui na T, né? E eu quero trazer para vocês uma dica de hoje, tá? Um documentário chamado I Am. Depois de se ver muito perto da morte, o diretor Tom Shadyac, o mesmo diretor ali que dirigiu o filme O Mentiroso, Professor Aloprado, Todo-Poderoso, o Ace Ventura, ele passou por um problema muito sério de saúde. E depois disso, ele começou a fazer um documentário onde ele fala com vários líderes intelectuais e espirituais sobre o que há de errado no nosso mundo e como nós podemos fazer para melhorar, né, o nosso planeta. Aí ele pergunta, né? E se a solução para os problemas do mundo estivessem bem na nossa frente o tempo todo? Então, esse filme vai ajudar a reposicionar o sentido da vida da gente. Afinal, é mais importante você competir ou cooperar? Como é que é o nome do filme mesmo? Vamos lá. É um documentário chamado I Am, Eu Sou. E tá aonde? Onde Ele tem na internet, tem no YouTube, se você procurar, tem na Netflix. Então, procurando ali, bota ali no Google, I Am, você vai achar esse documentário. É do Tom Shadyac. Então, gente, os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas no assunto que oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com essas dicas, termino este episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. Ah, e não esqueçam de seguir a gente aí nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!